Saudações, eu sou William Moraes e trouxe mais um relato com lucidez extracorpórea para compartilhar com vocês. E é sobre um assédio, na verdade nesse caso nem foi, mas foi uma conversa com um assediador. Tranquilo, no caso. Eu até estava lendo aqui, tentando pegar um exemplo de cada situação e fazer uma coletânea, fazer um vídeo só com algumas situações, com seres assediadores. Porém, primeiro que são muitos, eu tenho mais de 80 aqui. E segundo, que cada experiência me faz pensar. Então, se eu apenas lesse aqui situações, acabaria não sendo tão efetivo. Eu gosto desse formato de eu ler para vocês um relato e trazer as minhas considerações a respeito. Acho que isso engrandece a importância do vídeo. E eu vou ler aqui para vocês apenas um, então, e falar sobre, até porque vai abordar um tema que neste mundo aqui é delicado, né? Enfim, vamos lá. Este relato é do dia 22 de dezembro de 2020 e eu estava fora do corpo já, eu já me percebi fora do corpo, voando. E eu acho que eu não teria conseguido lucidez não fosse o fato de eu ter percebido uma presença atrás de mim. Eu estava voando, sabe? Como Superman, sem bracinhos para frente, na verdade, porque geralmente não faço isso. Eu estava voando, descendo uma rua, quando eu senti essa presença atrás de mim. Eu faço essa leitura, essa busca com alguma frequência, então esse é meu automático quase assim, mesmo sem lucidez, já é algo que eu incorporei na minha rotina. De tanto fazer isso lá fora, eu comecei a fazer aqui também, para fazer essa busca e tentar cuidar do meu corpo aqui. Por isso eu percebi a presença. Eu pensei em me virar e senti uma influência de continuar. Só continue. Isso uma indução. Mas eu achei que isso reforçou ainda mais a minha contestação da realidade, porque às vezes eles tentam manter a gente como hipnotizados, né? Sem lucidez. Isso só reforçou o meu alerta. E eu me virei. Me virei no ar. Estava voando assim, me virei. Não vou conseguir virar minha mão aqui, né? Virei e continuei voando com as costas para baixo. E eu vi um sujeito gigante. Não tão imenso. Devia ter uns 3 metros. Era bem compridão. E ele estava voando conectado a mim. Ele não estava colado em mim, mas estava muito próximo e conectado. A influência dele chegou em mim, como vocês escutaram. Eu continuava me deslocando, mesmo de costas para o chão, na direção para a qual eu estava indo antes, mas com a minha lucidez alta, eu soube que estava fora do corpo e falei: cara, eu estou te vendo. Ele tentou emular o rosto para um primo que é alguém muito próximo a mim, que eu gosto muito. Na verdade, que eu vejo muito pouco, mas a gente cresceu juntos nas férias e é alguém que eu realmente gosto bastante. Ele tentou mudar para esse primo meu, que inclusive é mais alto que eu, talvez buscando essa referência, apesar de ser mais novo. Meu primo é imenso, tem 1,90 pelo menos. E tentou mudar esse rosto, não conseguiu. Eu fixava o olhar e ele tentou, e tentou mais uns 3, mas não firmava. E ele usava roupas comuns. Ele tinha pernas longas, braços longos, ele até não estava de calça, ele estava de bermuda e camiseta. Era uma coisa, parecia uma criança, vestido com roupa de criança, de tão comprido que ele era. Mas estava vestido, pelo menos. E ele tentou mais uns 3 rostos, não deu. E eu estava calmo. E ele também. E ele me disse, um tanto quanto para se defender ou justificar:
olha, eu nem te suguei. Hoje eu suguei uma senhora. E eu falei, olha, você merece mais do que isso. Tem lugares mais interessantes, em níveis mais altos, e eu posso te ajudar a chegar lá. E a gente voando nessa conversa. E ele disse, eu percebi, mas não parecia interessado, pelo que captei, a se submeter a tarefas e autoanálises, que é o que acontece nesses lugares onde a ideia é se desenvolver, é o autoconhecimento, é saber como está se sentindo, por que está se sentindo, para seguir em frente. Os seres não querem isso, a maioria não quer passar por isso, e até mesmo tarefas, trabalhos que têm que ser feitos. E ele disse, como se eu fosse vítima dele fazia algum tempo, a justificativa dele para me seguir. É que você derrama muito, então fica difícil. E eu não sabia a que ele se referia. Talvez energia de várias formas. Acho que eu produzo realmente muito ectoplasma, tanto que tiro bastante, tem vários relatos assim. Hoje eu li alguns com assédio no qual eu estava tirando. Mas como ele usou a palavra derrama, eu pensei, ainda voando, que poderia ser energia sexual através do sêmen. E eu disse, caramba, mas eu nem faço isso muito. E eu vou parar de fazer, você vai ver, eu falei com ele. Claro que eu falei isso naquele momento de percepção, né, de que poderia ser uma questão, sem pensar profundamente a respeito, e obviamente depois de acordado eu pensei melhor. Mas eu falei isso como se isso ajudasse ele a decidir a se afastar de mim. E eu acordei no meio dessa conversa. Aqui eu tenho uma ponderação sobre tudo isso. Eu acho até que resume o que eu falaria para vocês. Então, eu vou ler aqui o que eu escrevi depois dessa experiência como análise. Sobre isso de energia sexual, após uma análise melhor, eu vi que não existe parar. Eu gero energia por estar vivo e eu tenho muita abertura para isso, uma questão de chakras, de condição pessoal minha. Cada um tem uma tendência maior para um tipo de captação ou geração de energia. E o meu é natural, eu acho até que é uma energia das mais potentes no ser humano e que potencializa todas as outras, todos os outros chakras, afeta. Aliás, eu acho que eu derramo no sentido de transbordar energia, porque faço muito pouco isso em forma de orgasmo. Então, na verdade, é o contrário. Eu derramo muito porque faço pouco isso, fisicamente. Entendem? Já comentei aqui, mas vale reforçar que quando eu estou numa atividade sexual, eu foco completamente na mulher e controlo a minha energia para poder conduzi-la o máximo possível e raramente me permito alcançar o ápice, porque o corpo masculino é diferente do feminino, a energia baixa depois disso, enquanto a da mulher, a energia da feminina só aumenta, orgasmos após orgasmos. Então eu prefiro continuar proporcionando isso a ela, vários momentos assim seguidos, porque para mim todo prazer que o homem pode ter é proporcionar o máximo de prazer que ele puder a uma mulher. Isso me satisfaz, é gratificante, eu tenho uma, acho que a palavra é exatamente essa, satisfação plena. Fico muito bem a esse respeito. Para mim, a atividade sexual se define nisso. Eu não preciso ter uma conclusão minha, um ápice meu. Pelo contrário, acho que eu fico até mais satisfeito quando eu tenho o controle total da energia e a mantenho em mim. Essa que é a verdade. Depois que a minha parceira atinge o limite dela, porque existe um limite, eu paro e não vejo sentido em ir além, até porque nós estamos conectados, então o que eu sentir, ela vai sentir um tanto mais
E é por isso que eu fico satisfeito, porque eu sinto o que a outra pessoa sente, né? Então, eu aprendi a sentir também como se eu tivesse alcançado esse ápice. Nós estamos conectados, então ela vai sentir e tal. Existe um limite, porque, no caso dela, né? No caso feminino, existe... Eu considero que o limite ele pode até ser trabalhado, obviamente. Porque é como se no cérebro houvessem circuitos que são acionados. E cada vez mais ele vai ser mais acionado. Então tem um trabalho ali de reconhecimento de circuitos que cada vez mais eles são acionados e na próxima vez esses que já estão ativos eles vão ser acionados mais rápidos e aí tem os próximos e chega um momento que todos eles estão em pleno, eu acho até que nem acionados, porque o cérebro feminino, quando tem o orgasmo, ele é completamente ativado, diferentemente do homem, que são só umas áreas. Já provaram isso aí cientificamente através de ressonância magnética. Mas a questão é em qual nível. Talvez vai ali subindo e todos os circuitos podem chegar num nível muito alto. E quanto mais alto chega, obviamente haverá uma, eu não vou dizer expansão consciencial, mas talvez uma conexão maior com a consciência. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre sexo. Eu já flertei com isso algumas vezes, mas acho que é um assunto delicado e até controverso em muitos aspectos, porque essa questão mesmo de liberação do sêmen, você vai escutar muita coisa a respeito de não faça isso, se você souber disso, nunca mais fará. Mas também é complicado isso da retenção, até por questões fisiológicas. Eu até faço isso de uma manutenção do meu corpo, até energética mesmo, de dar vazão quando eu estou sozinho, exatamente por causa disso. Eu disse que quando eu estou com alguém, eu prefiro realmente me dedicar à percepção daquela pessoa. Isso é uma parte de mim. Eu fico mais satisfeito com isso. Então, eu faço sozinho em outros momentos, geralmente durante o dia, o que diminui um tanto, considero eu, a questão de assédios ou de... Porque pode acontecer no momento de ápice, de expansão dessa energia, de transbordar um tanto mais essa energia, derramá-la, né, através de um ápice, criar essa explosão, pode haver, sim, espíritos sugando essa energia. E aqui eu não estou tentando aterrorizar, amedrontar ninguém. Eu tenho para mim o seguinte: se eu sinto algo bom através disso, e outros seres de tabela, né, por conexão, acabam sentindo também, ótimo. Nós aqui não estamos realmente sozinhos. Quando eu digo uma experiência solitária, provavelmente nem é. A questão nem é toda essa. Eu acho que tem um teor, um foco. Quando eu faço isso, eu tenho plena consciência do porquê eu estou fazendo, o objetivo. Que para mim é uma abertura, uma conexão maior comigo mesmo. Para mim, não há nada mais honesto, ou deveria, né, ser assim, do que o sexo. Você tem que deixar suas máscaras de lado. Isso que eu falo de conduzir a mulher, para mim, é trazê-la para se manifestar plenamente, mesmo que temporariamente, aqui, para que ela sinta a energia dela, ela se reconheça como um ser extremamente poderoso, essa força toda. E isso é sagrado. Para mim isso é uma contemplação mística, transcendental, que nos conecta à nossa consciência aí, indiretamente ou até mesmo diretamente, ao que você pode chamar de Deus, vida, consciência suprema, o que quer que seja. Porque amplia essa abertura, essa aceitação. A gente tem que deixar o ego de lado nesse aspecto.
E a observação é quase uma meditação. Eu, pelo menos, estou observando isso de que eu estou olhando as minhas energias, modulando as minhas energias, eu estou plenamente consciente, lúcido. Então não é um vício. Claro que se for uma pessoa tiver um vício nisso, ela provavelmente vai entrar num espectro negativo da coisa. E tudo pode ter seu espectro negativo, tá? Até mesmo o amor, com o apego exagerado, né? Tudo tem esse potencial. Mas o potencial lindo da coisa existe. E aí é aceitar que estamos na condição humana, isso é natural, e aceitar que estamos no meio estamos no mar de energia e que tudo vai afetar a todos. E afeta, tá? O que a gente chama de psicosfera, que é o resultado do todo, mesmo que sejam por áreas, por região. Mas se metade do mundo estivesse vibrando numa frequência alta, isso ressoaria para o resto do outro mundo. Então, uma parte do globo tendo problemas com guerra afeta tudo. Outros tendo um estado elevado, sei lá, mesmo que seja uma coisa mínima, de comunidades, afeta. É uma dança que oscila e cada um fazendo a sua parte. Então essa experiência, essa conversa com esse ser, eu até fugi aqui do que eu escrevi, mas não tanto provavelmente, deixa eu ler aqui se eu não deixei nada passar, mas essa conversa com esse ser me fez ter esses insights, pensar sobre e olhar para isso com maturidade. Até porque, vou até abandonar aqui de novo, eu não considero, eu não acredito em pecado, tá? Isso é uma forma de controle mesmo, para mim, de quem está no poder e não quer que outras pessoas conheçam seus poderes plenamente. E é natural, é uma forma natural de se conectar, de ter essa percepção maior de tudo. Tanto que durante uma relação sexual, a mulher, por ter essa capacidade de elevar cada vez mais essa energia, ela pode ter, não muito dificilmente, esses efeitos de expansão da percepção consciencial. As pessoas falam expansão consciencial, mas eu acho que é uma percepção. Na verdade, você percebe mais que você é mais. No caso da mulher, principalmente. Por isso, para mim, é algo sagrado que não deve ser visto como pecado, ou sujo, ou o que quer que seja. E quando eu digo isso de ser algo para transcender, mesmo que momentaneamente, essa percepção, não estou dizendo de ser uma coisa, um ritual. Eu acho que é uma questão de honestidade, de fazer até mesmo de uma forma mundana mesmo. Entende? A questão é o olhar sobre, é a consciência do porquê você está fazendo aquilo, de saber que aquilo te ativa de certa forma, e havendo a concordância do outro. Ou seja, é mágico por causa disso. Você deixa suas máscaras de lado e se mostra para outra pessoa e fala. E não é uma questão de, eu sou assim, não. É isso reflete assim em mim. Pode até haver uma conversa do porquê isso. Sabe aquelas questões de fetiches e tudo mais? Tem umas coisas que a gente não compreende. Quer dizer, algumas pessoas não compreendem, eu pelo menos não curto misturar dor com prazer, mas algumas pessoas curtem e é a forma de acionar, o que aciona e por quê. Tem muita coisa da psicologia para dar sustentação a isso e trabalhar isso, porque às vezes é necessário no momento, mas talvez você pode trabalhar isso de forma a não precisar de alguns artifícios para chegar no que é natural.
sei lá, enfim. Eu, obviamente, não adotei uma vida celibatária depois dessa experiência. Acho que talvez o ser nem estivesse falando sobre isso, estivesse falando mesmo da energia que é transformada. E eu estava falando sobre isso, né? De eu evitar derramar essa energia fisicamente, através de sêmen, por exemplo. E não há exercício sublimação que vai dar vazão a isso, em mim pelo menos. E é complicado porque eu gosto de sentir, quando eu sustento essa energia, que é algo muito tântrico, eu tenho mais energia para fazer tudo, mas parece que é muita. Sempre vai sobrar, e por isso sempre vai ter outros seres rondando. São muitos relatos nos quais eu tenho essa percepção de seres sugando energia minha. E acho que é isso, mesmo que eu parasse completamente, eu ainda teria essa energia sexual. Só que ela não estaria direcionada. Direcionar ainda é forma de dar alguma vazão, mesmo quando eu não dou e redireciono para outras tarefas. Eu pratico artes marciais e tudo que a gente faz, na verdade, eu tenho aquela meditação guiada, né, de chakras, não sei se vocês já fizeram, eu vou colocar aqui no final, faz um tempo já, talvez muitas pessoas não saibam, mas ali eu falo sobre as energias de cada chakra. Acho que uma metáfora interessante é como se fosse um caldeirão, o chakra sexual do umbigo, e abaixo o fogo, o chakra básico, que vai esquentar esse caldeirão e fervê-lo. Fervê-lo, fazer ebulição e gerar o calor que vai subir. É isso, estamos aqui em condição humana e negar isso pode atrasar o processo de evolução, desenvolvimento, é uma palavra que eu acho mais interessante, porque eu mesmo, eu deixei de ser virgem aos 26 anos de idade, quis me conhecer primeiro, não por falta de oportunidade, já falei aqui algumas vezes, e eu só mudei de ideia porque eu apenas não quis me conhecer. Eu também não queria me atrelar tanto a este mundo aqui. E aí eu percebi, por um insight, que talvez quando eu chegasse lá, eu tivesse que voltar exatamente porque eu me neguei a viver essa experiência. E isso me assustou. Nada me assusta mais do que ter que voltar aqui. Eu vou provavelmente ter que voltar, mas não gosto não. Procedimento de nascer de novo, passar por primeira infância, é meio... Preferiria evitar essa parte do processo. Mas talvez eu fale isso só porque a minha infância, apesar de todo o amor da minha mãe, foi bem difícil, por condições mesmo externas. Acho que a gente cria um certo traumazinho, acaba ficando. Então, quem sabe da próxima vez minha vida vai ser um pouco mais confortável e mude essa minha percepção. É isso, muito obrigado por sua atenção. Lembrando que eu já voltei com as aulas interativas às segundas-feiras. Para qualquer pessoa que fizer contribuição via Pix, através do portal wilmor@gmail.com, esse e-mail é a chave. Qualquer valor, quem já contribuiu tem acesso e eu não fico cobrando mês a mês. Cada um contribui quando pode, se pode. E se você fizer uma contribuição e ainda não me mandou seu e-mail, por favor, me mande para eu colocar na lista. E eu vou dizer aqui, tá? Eu perdi a primeira aula porque eu estava na casa da Marina e o computador dela é diferente lá. E eu não consegui, eu loguei pela conta dela e é diferente porque ela tem um cadastro diferente, não achamos a aula gravada. Então a primeira aula se foi, ficou apenas um exercício que eu gravei depois, mas tem esse registro pelo menos. E na segunda-feira que vem nós fazemos a segunda aula dessa segunda temporada. Quem quiser participar ao vivo, fique à vontade, entre em contato comigo ou manda um e-mail via Pix mesmo, naquela mensagem que eu vou ver, ou mande um e-mail falando que você fez uma contribuição, quer participar dessas interações.
Hasta!